Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. Eu vou ser bem breve e bem objetivo nessa palavra, porque é uma passagem muito extensa. Então eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Atos 21, a palavra que o Senhor me colocou no coração, estou lendo aqui, diz assim. Eu vou ler, irmão, vou fazer um pequeno resumo. Eu vou ler o versículo número 3, tá? Para não ficar muito chata a mensagem. Atos 21, versículo número 3. Depois de avistar no Chipre, e seguimos para rumo sul. Navegamos para a Síria, desembarcamos em Tiro, onde nosso navio devia deixar a carga. Encontramos ali alguns discípulos. Ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito Santo, recomendavam que Paulo não fosse a Jerusalém. Mas quando terminou nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos com suas mulheres e seus filhos nos acompanharam até fora da cidade, ali na praia, onde nós oramos de joelhos. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Aí lá no versículo de número 9 vai dizer assim, no versículo número 7 vai dizer assim, demos prosseguimento à nossa viagem. Partimos de Tiro e aportamos em Ptolomaida, onde saudamos irmãos e passamos um dia com eles. Ao dia seguinte chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu um profeta da Judéia, pelo nome de Agabô. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo, e amarrando suas próprias mãos e pés, disse: Assim diz o Espírito Santo, dessa maneira os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém, e o entregarão ao gentio. Quando vimos isso, nós e o povo dali rogamos para que Paulo não subisse a Jerusalém. Então Paulo respondeu: Por que vocês estão chorando e partindo meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Com isso não podemos persuadi-lo, e desistimos e dissemos: Seja feita a vontade do Senhor. Irmão, olha que palavra interessante. Se você tomar leitura dessa passagem que eu acabei de ler para a tua vida, você vai ver que Paulo ele vai desembarcar na Síria. E a Bíblia diz que quando ele está na Síria, a palavra do Senhor afirma que ele vai encontrar alguns discípulos ali. Os discípulos, movidos pelo Espírito Santo, vai falar para Paulo não descer a Jerusalém. Percebe um detalhe? Percebe que quando Paulo desce do barco, quando Paulo desembarca, ele vai se deparar com discípulos. Quem é discípulo na Bíblia? Os discípulos são alunos. Escuta isso aqui. Percebe que os discípulos, movidos pelo Espírito Santo, vão falar assim para Paulo, não desce a Jerusalém. Então quem é que está falando para Paulo não descer a Jerusalém? É o Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? É Deus. Então percebe que Deus está falando para Paulo não descer a Jerusalém. Só que entenda um detalhe. Só que você toma a leitura, você vai ver que Paulo, ele vai para a casa de Filipe, o evangelista. A Bíblia diz que Paulo fica ali uns tempos na casa de Filipe. Depois vem um profeta chamado Agabô. E o profeta Agabô vai tirar o cinto de Paulo. E vai amarrar Paulo com as mãos, nos pés e as mãos. E vai dizer assim: Assim te diz o Espírito Santo, ao dono desse cinto: Se você descer a Jerusalém, os homens vão te amarrar e entregarão ao gentio. Peraí, quem foi que Deus usou primeiro para falar com Paulo? Primeiro foi os discípulos que falou para Paulo não descer, lembra? Assim que Paulo desembarca, os discípulos falam para Paulo não descer. Depois de um tempo, Deus vai confirmar novamente a mensagem pela vida do profeta Agabô. Então percebe, quando Deus fala, Deus confirma. Se Deus falou com você, Deus vai confirmar. Porque Deus sempre confirma. Você quer ver como Deus confirma? Quem foi que veio pregando arrependimento primeiro? João Batista. João Batista disse: Arrependei-vos, raça de víboras. Depois veio Jesus pregando a mesma mensagem: Arrependei-vos. A mesma mensagem que João pregava, Jesus também pregava. Porque Deus é Deus de confirmação. Quando Deus fala, Deus confirma. Eita Jesus, escuta isso aqui. Presta atenção, irmão, que negócio tremendo. Só que escuta o detalhe. Percebe que quando os discípulos falaram com Paulo, Paulo não deu muita credibilidade. Só que quando o profeta Agabô veio falar com Paulo, a Bíblia diz que quando Paulo viu que o profeta amarrou um cinto nas mãos e nos pés, e o profeta transmitiu uma mensagem dizendo assim: Assim acontecerá o dono desse cinto, se descer a Jerusalém. A Bíblia diz que os discípulos começam a chorar e Paulo fala assim: Por que vocês estão chorando por mim? Percebe que Paulo, ele só vai dar credibilidade para o profeta Agabo. Ele não deu credibilidade para os discípulos. Deus primeiro usou os discípulos para falar com Paulo. Só que quando vê o profeta, Paulo dá mais credibilidade. Porque Paulo se esquece que Deus usa os pequenos. Os discípulos é aluno. Só que quando vê o profeta, Paulo dá mais credibilidade para Agabo do que para os discípulos. Percebe? Os discípulos foi usado primeiro. Primeiro Deus usou a boca dos discípulos para falar para Paulo não ir. Depois veio o profeta Agabo e falou a mesma coisa que os discípulos tinham falado. Só que quando o profeta Agabo transmitiu, você vai ver que Paulo fala assim para os discípulos: Por que vocês estão chorando por mim? Estou disposto não apenas para ser amarrado. Então percebe que Paulo só deu credibilidade
para o profeta Agabô e não para os discípulos. Paulo se esqueceu que Deus usa os pequenos também. Tem gente que só dá ouvido para quem tem nome e se esquece que Deus usa os pequenos. A Bíblia diz que Deus pega os que não são para confundir os que acham que são. Nunca rejeita os pequenos que Deus coloca diante de você, filho. Eita Jesus, olha que negócio tremendo, irmão. Só que escuta só, escuta que mensagem forte. Você vai ver que quando o profeta Agabô tirou o cinto e amarrou Paulo nas mãos e nos pés, dizendo assim: assim acontecerá dentro desse cinto, os que estavam com Paulo vai falar assim para Paulo: não vai, Paulo. Pode perceber lá no versículo número 14, como não podemos dissuadi-lo, e dissemos: seja feita a tua vontade. Percebe que os discípulos começaram a chorar e os homens começaram a chorar por Paulo, dizendo: não vai, Paulo, não vai, Deus está falando para você não ir. Só que a Bíblia diz que Paulo vai falar assim: por que vocês estão chorando por mim? Por que esse alvoroço todo por mim? Eu não estou disposto apenas para ser amarrado, mas para sofrer pelo nome do Senhor. Só que percebe um detalhe. Percebe que os discípulos tentou falar para Paulo não ir. Só que olha o que eles vão falar: nós não podemos persuadi-lo, então desistimos e dissemos: seja feita a tua vontade. Percebe um detalhe. Primeiro Deus usou os discípulos para falar para Paulo não ir. Depois Deus usou o profeta Agabô para falar para Paulo não ir. Depois os discípulos tentaram impedir Paulo para não ir. Só que os discípulos falaram assim: não conseguimos persuadi-lo. Então dissemos: seja feita a tua vontade, Senhor. Entregaram na mão de Deus a rebeldia de Paulo. Você tem que entender uma coisa: falou uma, falou duas, falou três, não quer dar ouvido? Entrega na mão de Deus, irmão. Deus sabe tratar, não tem como a gente ficar batendo boca com rebelde. Não perca tempo batendo boca com rebelde. Entrega na mão de Deus. Eita Jesus, olha que negócio tremendo, irmão. Percebe que os discípulos, presta atenção, falou: ó, Paulo, não vai. O profeta Agabo também falou: Paulo, Deus está mandando você não ir. Os discípulos vão tentar persuadir Paulo, vai tentar falar para Paulo não ir. Só que Paulo vai teimar. Aí eles vão falar o quê? Seja feita a tua vontade, Senhor. Entregou na mão de Deus a rebeldia de Paulo. Aprenda. Tem gente que não vale a pena se bater boca. Entrega na mão de Deus. Não fica perdendo tempo com rebelde. A Bíblia diz em Salmo 37:5: entregue tuas preocupações ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Foi o que os discípulos fizeram, entregaram a rebeldia de Paulo na mão de Deus. Irmão, isso aqui é muito forte. Aí sabe o que eu acho interessante? Eu vou resumir porque a mensagem é longa. Você vai ver que Paulo, ele acaba indo para Jerusalém. Deus falou para ele não ir, só que ele acabou indo. Ele passou por cima da ordem do Senhor. Só que a palavra do Senhor afirma que Paulo, ele está no templo, ele vai ter morrevoroso. Todo mundo vai bater em Paulo, vai colocar Paulo para fora do templo. Aí a palavra do Senhor vai dizer assim: depois que Paulo apanhou, levou uma surra, a Bíblia diz que Paulo vai ser carregado, que a violência foi tão grande. Quase morreu Paulo, por quê? Porque teimou a voz do Senhor. Então pagou um alto preço. Por causa da desobediência dele, ele pagou um preço alto. Deus falou para ele não ir, ele foi. Só que ele apanhou, foi amarrado, como o profeta Agabo falou. Porque quando Deus fala, Deus cumpre o que fala. Aí escuta só, Paulo foi preso, foi amarrado. Só que a Bíblia diz que Paulo, ele levou uma surra tão grande que ele foi carregado. Aí quando chega na escadaria, lá em Atos 22, no capítulo adiante, vai dizer assim que Paulo, ele vai pedir para falar. Depois que apanhou, ele vai pedir para falar. Aí você vai ver que em Atos 22, no versículo de número 4, ele vai começar a falar. Presta atenção que Paulo fala: irmão, persegui esse caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres, lançando na prisão, como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio. Desde cheguei até obter cartas para os irmãos em Damasco. Eu fui até o fim, a trazer pessoas de Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Por volta do meu dia me aproximava de Damasco, quando de repente uma luz vinda do céu brilhou ao meu redor, caí por terra. Quando ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então eu perguntei: quem é tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus o Nazareno que você persegue. Irmão, olha que interessante. Eu vou resumir, porque o vídeo aqui só grava até 10 minutos. Eu preciso que você dobre atenção nisso aqui. Depois que Paulo apanhou, pode ler Atos 21 e 22. Paulo, ele apanha. Depois que ele apanha, ele é carregado, que a violência foi muito grande. Aí Paulo vai pedir para falar depois que apanhou. Aí Paulo começou a falar em Atos 22, quando ele perseguiu o caminho, quando ele perseguiu os discípulos, e ele se lembrou do encontro que ele teve com Jesus. Percebe que lá em Atos 22, no versículo número 7, ele vai falar do encontro que ele teve com Jesus. Lá atrás, em Atos 9. Percebe? Depois que ele apanhou, ele vai começar a falar: irmãos, também persegui esse caminho, até que uma luz brilhou ao meu redor. Quando foi que aconteceu isso? Lá atrás, em Atos 9. Só que Paulo trouxe aqui em Atos 22, depois que ele apanhou, ele se lembrou do encontro que ele teve com Jesus. Só depois que ele apanha que ele vai começar a se lembrar do encontro que ele teve lá atrás. Aí ele começa a testemunhar depois que apanhou: irmãos, também persegui esse caminho, até que uma luz ao meu redor brilhou e falou: Saulo, Saulo, por que me persegue? Então percebe, depois que ele apanhou, se lembrou do encontro que ele teve com Jesus. Tem pessoas que só vai se lembrar de Deus quando apanhar na vida. Quando a vida te bater, você vai se lembrar de onde Deus te tirou. Por isso que as pancadas que não te matam te fazem lembrar do encontro que você teve com Jesus.
Irmão, isso aqui é muito forte. Pode ler Atos 21 e 22. Você vai ver depois que o camarada apanhou, ele foi se lembrar de Atos 9. Só se lembrou de Deus quando apanhou na vida. A vida vai te ensinar. As pancadas da vida vai fazer você se lembrar do encontro que você teve com o Senhor. Reflita nisso em nome de Jesus.